Nós tivemos o primeiro turno das eleições há 2 semanas. Será que houve aquela renovação tão desejada? Quais foram as manobras dos políticos para impedir a renovação do Congresso? Será que aquelas criaturas que estão na política há décadas foram demitidas? Qual teria sido o recado das urnas? Qual foi a taxa de renovação na Câmara de Deputados e no Senado? Iremos responder todas essas perguntas adiante. Mas antes, vou rememorar as expectativas da população antes das eleições. Conversando com as pessoas antes das eleições, se percebia uma expectativa enorme de renovação no Congresso e nas assembleias legislativas. Havia esperança de que a maioria dos picaretas que atuam na política há décadas fossem demitidos e mandados de volta para casa. Havia um desejo de que aqueles políticos compradores de vereadores e prefeitos fossem finalmente derrotados. Muitos acreditavam que com o fim do monopólio da informação por parte da grande imprensa e com o enorme crescimento dos canais alternativos nas redes sociais, o eleitor teria mais opções como fonte de informação e poderia pesar melhor o seu voto. Já no meio político, eram evidentes os sinais de desespero. Muitos deputados estavam literalmente em pânico, porque estavam sendo cobrados por eleitores nas ruas como nunca antes visto na história do Brasil. Nós vimos parlamentares sendo vaiados em palanques, prefeitos fazendo eventos com mais gente em cima do palanque que na plateia, enfim, muitos deputados passando vexame. Figurões que eram eleitos facilmente e que depois de eleitos davam uma banana para os seus eleitores, estavam sendo confrontados nas ruas, cobrados de suas ações como parlamentar. Enfim, os deputados não sabiam se iria continuar funcionando o velho sistema de comprar vereadores e prefeitos com prebendas e distribuir algumas migalhas para as cidades, conforme temos assistido nos últimos 30 anos. Contra estes figurões, tínhamos aí uma dezena de candidatos com redes sociais fortes, querendo mostrar serviço e prometendo fazer a diferença no Congresso e nas assembleias. Obviamente que os figurões da política não iriam cair sem utilizar todas as suas armas, e elas foram utilizadas mudando a legislação eleitoral de modo a dificultar ao máximo a renovação, dificultando que novos políticos ocupem as cadeiras das criaturas que lá estão há décadas. Eu vou citar alguns exemplos. Primeiro, o período de campanha, que já foi de 6 meses no passado, foi reduzido para 90 dias e depois para apenas 45 dias, 6 semanas. Este tempo extremamente curto torna muito difícil um candidato novato ficar conhecido pelo eleitorado em tão pouco tempo. Segundo, criar uma enorme burocracia que sufoca os candidatos novatos. A campanha virou uma enorme gincana de documentos que precisam ser providenciados às pressas. É preciso tirar CNPJ de campanha, abrir no mínimo 3 contas bancárias, contratar advogados especializados e contadores, preencher um monte de papéis, seguir regras absurdas de todo tipo, especificando o que pode ou não pode na publicidade. Tem regra até para o tamanho dos cartazes, com todo tipo de exigência burocrática e absurda. Obviamente que esse tipo de burocracia afeta muito mais o candidato novato, que luta contra os deputados que possuem em seus gabinetes advogados, contadores e 2 dezenas de assessores.
Já o candidato novato não tem ninguém para ajudar e precisa contratar todo este pessoal e pagar com seu próprio recurso. 3. Falando em recursos, eles também mudaram a lei, dessa vez para proibir que o candidato novato possa gastar seu próprio dinheiro. Até 4 anos atrás, o candidato podia pagar toda a sua campanha com seus próprios recursos. E isso começou a incomodar os figurões que eram surpreendidos com candidatos novatos mais preparados para tomar a cadeira deles. O que eles fizeram? Proibiram que o candidato pague mais de 10% das despesas de campanha com seu próprio dinheiro. Ou seja, todo candidato agora só pode gastar o dinheiro de doações recebidas de pessoas físicas ou do fundo eleitoral. E todo mundo sabe que é muito difícil arrecadar dinheiro de pessoas físicas, sobrando apenas a opção do nefasto fundão eleitoral com recursos públicos. 4. O fundo eleitoral é mais um absurdo criado no Brasil para impedir a renovação política. O Congresso aprovou para essas eleições um fundo eleitoral de quase 5 bilhões com B. Engana-se quem pensa que o fundo eleitoral é distribuído igualmente entre os candidatos a deputado. Não! A divisão é a mais cruel possível. Aquelas criaturas do Congresso, odiadas pela população, que dominam os partidos, recebem milhões e milhões de reais, distribuídos fartamente para eles e para seus candidatos parceiros. Já aqueles candidatos da renovação não recebem nada ou recebem apenas uma pequena parte do que recebem os grandes marajás. A título de exemplo, temos um candidato a deputado federal em Minas que recebeu quase 15 milhões de reais do fundo eleitoral, sendo 3 milhões depositados nas suas próprias contas e o restante distribuído aos candidatos estaduais que pediam votos para ele, que faziam dobradinha com ele. Esse tal fundo eleitoral faz o papel perverso de prejudicar a renovação, impedindo que os candidatos concorram em condições de igualdade. Muita gente acredita que a eleição é uma corrida. Quem chegar na frente está eleito. Os mais rápidos serão escolhidos. A verdade é que a eleição funciona como uma corrida onde alguns correm descalços, outros estão de tênis e outros estão de motocicleta. É desleal. Eu pintei o quadro existente na opinião pública antes das eleições. Agora eu vou analisar os resultados para deputado estadual em Minas. E posso assegurar que os resultados foram parecidos na maioria dos outros estados. A renovação para a Assembleia Mineira foi a menor dos últimos 20 anos. Apenas 25 novatos eleitos em 77 cadeiras para deputados estaduais. Ou seja, quase 70% dos deputados estaduais foram reeleitos. Cerca de 10 das 25 vagas da renovação vieram apenas porque seus ex-ocupantes colocaram parentes no seu lugar, desistiram da política ou concorreram a outros cargos. O recado das urnas foi claro. O povo está satisfeito com seus deputados estaduais. Portanto, teremos mais 4 anos de mesmice. Já nas eleições para a Câmara de Deputados, a renovação foi de 39%, com cerca de 200 novos deputados federais em Brasília, num total de 513 deputados. Ou seja, cerca de 310 deputados foram reeleitos, como Átila Lins, do PSD do Amazonas,
que vai para o seu 9º mandato, Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, que vai para o seu 7º mandato aos 87 anos. Somente a título de comparação, em 2018 a renovação foi de quase 50%. Agora, em 2022, tivemos a menor taxa de renovação desde 1998, há 24 anos. Em Minas, a renovação para a Câmara de Deputados foi menor ainda. Foram apenas 15 novos deputados eleitos dentre 53 cadeiras, uma taxa de renovação de apenas 28%, muito menor que a taxa de renovação a nível Brasil. O recado das urnas foi claro: o povo está satisfeito com os deputados federais em Minas. Já para o Senado, a situação foi um pouco melhor. A população demonstrou cansaço com a covardia dos senadores e sua falta de atitude perante os desmandos dos supertogados de Brasília. Essa atitude vergonhosa dos senadores tem provocado muita revolta e vai acabar com a carreira política de muitos desses covardes. No Senado, 23 das 27 cadeiras em disputa foram ocupadas por pessoas que prometeram corrigir a atuação do Senado em relação ao Judiciário, uma taxa de renovação de 88%, ou de 28% se a gente considerar o Senado inteiro, que tem 81 senadores. Das 27 cadeiras em disputa no Brasil, apenas 4 senadores foram reeleitos. O recado das urnas foi claro para os senadores: o povo está infeliz com a atuação deles e muitas dessas criaturas serão eliminadas nas próximas eleições. Este, pessoal, foi o panorama geral. Faremos outras análises desse tipo nos próximos dias. Espero que vocês tenham gostado deste novo modelo de vídeo, um pouco mais longo, mas onde eu apresento uma análise mais detalhada das notícias e procuro mostrar os bastidores que são desconhecidos pela maioria da população. Se vocês gostaram, deixem seu like e se inscrevam no meu canal para não perder nenhuma notícia interessante. Desde já agradeço a todos e deixo um grande abraço.